Flamengo vence o Atlético Paranaense com um golaço do atacante Pedro e está na semifinal da Copa do Brasil. Aguarda no dia de hoje o confronto entre América Mineiro e São Paulo às 21 horas para saber ali qual será, né, o seu adversário na semifinal. Mas, meus amigos, eu quero te falar sobre uma análise tática aqui rapidamente de lances que aconteceu na partida, principalmente a estratégia do Filipão para tentar parar 3 jogadores do Flamengo. Tu sabe que jogadores são esses? Sabe qual foi a estratégia utilizada? E quero falar do principal dele que teve muita dificuldade, que é o Georgian Arrascaeta. Se você gosta de um conteúdo com muita análise tática aprofundada, dos pormenores, de tudo que acontece no Mengão, está no lugar certo. Já quero pedir que você se inscreva nesse canal Luiz Antônio Mineiro, que é muito importante a sua inscrição, que você deixe um like e não esqueça, se você gostar, pega esse vídeo, pega esse link, compartilha nos grupos, compartilha com um amigo, com uma amiga. E olha, daqui a pouco, 12h30, você é meu convidado para estar aqui com a gente na minha live, tá? Com muita análise tática, se você gosta, com muito conteúdo aprofundado, coisas que muitos não falaram, passou despercebido. Vou trazer para você daqui a pouco na nossa live, 12h30. Anota aí na tua agenda, estou te aguardando, beleza? Antes de mais nada, vou compartilhar aqui a tela do meu computador, que eu quero lhe mostrar detalhes importantes, qual foi o plano, tá, do Filipão para tentar inibir o time comandado pelo Dorival Júnior. Primeiro tempo, o Flamengo teve algumas dificuldades e isso mostra muito o plano de jogo do time do Atlético Paranaense, tá? Vamos entender como o Flamengo entrou em campo, aquele formato que você já conhece, né? O losango do Flamengo. O Flamengo entrou ali naquele 4-3-3, ou se você não sei como que você analisa esse esquema tático do Flamengo, pode ser um 4-3-3 com losango no meio, pode ser um 4-4-2 com losango também, tá? Não muda tanto. Se você olhar aqui, ó, forma praticamente um quadrado aqui entre João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então você vê que forma um quadrado meio de lado. E se você quiser também falar como losango, não tem importância, tá? Olha só, o Flamengo entrou em campo com o Rodinei na lateral direita, o Fabrício Bruno jogando no lugar do Davi Luiz suspenso, Léo Pereira, Felipe Luiz na lateral esquerda. O João Gomes fez o papel do Thiago Maia. Tem uma mudança que o Dorival faz no segundo tempo após fazer o gol. Eu te explico isso, vou entrar nesse detalhe mais na nossa live de meio de meia. Vidal jogando como meia pela esquerda. E se você assistiu o nosso vídeo no dia de ontem, que eu publiquei antes do jogo da partida do Flamengo, eu vou deixar o link aqui em cima se você não assistiu. Eu falei praticamente tudo que o Vidal poderia fazer no campo. E ia fazer. A importância do Vidal para o lado esquerdo do Flamengo. Venho falando isso há muito tempo. E o Vidal ontem, praticamente, eu recebi várias mensagens no WhatsApp ontem de amigos falando, cara, você vem falando do Vidal já tem tanto tempo, eu não levava tão fé. O cara foi um maestro no campo ontem. Ele praticamente correu o campo todo, organizou o campo todo, a bola passava no pé dele. Falei, é um cara que eu acompanhei jogando na Europa, é um cara que a gente sabe o nível alto do Vidal. As partidas que ele entrou no Flamengo foi absurda. Tu vê a capacidade cognitiva do jogador, a capacidade técnica, mental dele, um cara que orienta. Ele joga falando o tempo todo, ele orienta. Ele foi lá orientar o Rodinei na questão da marcação. Então, a importância do Vidal, que jogou muita bola e tomou uma entrada covarde, né, para tentar tirar ele do jogo. E aqui na frente, como a gente está falando, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Gabigol que se movimentava muito, caía por todos os lados. E qual foi a estratégia do Filipão para tentar parar o Flamengo? Olha só, a estratégia do Filipão era essa. O Filipão entrou em campo num 5-3-2. Esse foi o formato que o time do Filipão entrou, com três zagueiros e 3 volantes. E qual era a estratégia? O Abner, ele ficava sempre impedindo a subida do Rodinei. Então, o Abner
Era o encaixe, eles marcam por encaixe. Luiz, o que é encaixe? Encaixe é aquelas perseguições curtas e longas, tá? Que a gente já falou aqui para vocês, tem vídeo aí no canal explicando sobre isso. O Abner marcava o Rodinei, então, aonde o Rodinei, se o Rodinei tentasse atacar a profundidade, o Abner ia perseguindo o Rodinei pelo aquele espaço. O Eric marcava o Everton Ribeiro. A perseguição do Everton Ribeiro era do Eric. O Hugo Moura marcava o Arrascaeta. O Fernandinho marcava o Vidal. E o Kelvin, ele impedia a subida do Felipe Luiz. Tá? Esse era o encaixe que o Felipão armou. Luiz, lá do outro lado está o Gabigol. O Gabigol, ele ficava circulando. Só que o Gabigol não conseguiu entender que a importância dele de receber a bola, principalmente na entrelinhas, nas costas do Hugo Moura, nas costas do Fernandinho. Só que o Gabigol não é um jogador que tem essa capacidade de explorar a entrelinhas, jogar de costa, girar sobre a pressão do adversário, que se ele viesse receber a bola aqui na entrelinhas, ia ter espaço, o zagueiro ia acompanhar ele, ele poderia passar pelo zagueiro e conseguir finalizar. Então, um jogador ontem que tivesse essa capacidade de jogar na entrelinhas conseguiria causar um grande constrangimento na defesa do Atlético Paranaense, porque as perseguições maiores eram em cima. Kelvin pega Felipe Luiz, o Abner pega o Rodinei, o Eric pega o Everton Ribeiro, o Hugo Moura pega o Arrascaeta, o Fernandinho pega o Vidal. E aqui você percebe que o João Gomes gera um espaço vazio para ele, porque não tinha perseguição no João Gomes nesse momento aqui. Muitas vezes, um dos atacantes tinha que perseguir o João Gomes, coisas que às vezes não aconteciam e geravam espaço. Então, o Flamengo, no primeiro tempo, demorou a entender essa dinâmica da marcação do Atlético Paranaense. Principalmente, um jogador que teve muita dificuldade foi o Arrascaeta. Por quê? Porque o Eric, muitas das vezes, não conseguia marcar o Everton Ribeiro pela sua agilidade, pela sua mobilidade. O Fernandinho não conseguia pegar o tempo todo o Vidal, porque o Vidal circulava muito. Agora, o melhor jogador deles na marcação, o melhor volante, marcou o nosso melhor jogador, que era o Arrascaeta. Então, o Arrascaeta teve muita dificuldade de conseguir espaço, porque o Hugo Moura marcava ele o tempo todo em cima dele, onde ele ia. O Hugo Moura estava atrás dele. Somente quando ele vinha buscar essa bola fora do bloco de marcação, que o Hugo Moura não acompanhava. Por isso que não é individual, era o encaixe de marcação, a perseguição curta e às vezes longa. Porque quando o Arrascaeta vinha buscar a bola aqui próximo da base da jogada, próximo do Vidal, próximo do zagueiro, o Hugo Moura não acompanhava, ele parava e ficava esperando. Quando a Arrascaeta entrava para dentro do bloco, o Hugo Moura ficava perseguindo ele o tempo todo. E aqui na defesa ele queria ter o quê? Superioridade numérica de 3-2 e deixar o Thiago Heleno sempre na sobra. Então, assim, a estratégia foi até que foi uma estratégia ousada. O Flamengo teve dificuldade, o Everton Ribeiro demorou a se encontrar, só que no segundo tempo o Flamengo conseguiu achar espaço e achar brecha. O Abner, por mais que marcava o Rodinei individualmente, quando o Rodinei começou a atacar a profundidade, ele ficava perdido. Por quê? Porque muitas das vezes, aqui se você perceber, ele esticava muito essa corrente, que a gente chama essa janela. Aqui você vê a distância dele para o zagueiro. Por quê? Porque ele tinha que perseguir o Rodinei. E quando ele vinha perseguir o Rodinei aqui no meio de campo, aqui próximo do segundo terço do campo, o Rodinei conseguia atacar a profundidade com sua velocidade. E assim saiu o gol do Flamengo, atacando as costas dele, o espaço que gerava grande as costas dele, e não dava tempo para o zagueiro poder fazer a cobertura. Então, quando o Flamengo volta no segundo tempo, o Dorival conseguiu corrigir e mostrar para o jogador, olha, eles estão perseguindo, vamos manipular a perseguição. O Rodinei puxa, atrai o jogador e depois ataca os passos costas. O Everton Ribeiro muitas vezes circulava, aí o João Gomes começa também a atacar e causar superioridade numérica em alguns setores do Flamengo, e aí foi causando todo esse constrangimento na marcação do time do Atlético Paranaense. Então, a estratégia inicial era justamente os encaixes na marcação. Eric no Everton Ribeiro, Hugo Moura no Arrascaeta, Fernandinho no Vidal, Kelvin no Felipe Luiz e Abner marcando o Rodinei. O jogador que estava livre, que circulava e não conseguiu perceber, era o Gabigol. Só que o Gabigol, quando circulava, ele caía no lado do campo. E no lado do campo ele batia com o Rodinei ou ele batia com o Abner aqui.
e quando ele ia para o outro lado, ele batia no Kelvin e batia com o Felipe Luiz. O lugar que ele tinha que circular era justamente aqui onde está o juiz, ó, o que a gente chama da entrelinhas. Porque aqui quem iria perseguir ele seria o zagueiro. E se ele tiver a mobilidade de girar, o zagueiro não ia conseguir pegar ele. Mas a gente sabe que o Gabigol tem essa dificuldade de jogar de costa, não é muito do Gabigol explorar tanto essa entrelinhas para receber essa bola no pivô, fazer o desmarque de apoio. Ele tem um pouco dessa dificuldade de receber essa bola de costa para o gol, de costa para o marcador. Ele tem muita dificuldade nesse setor do campo. Beleza? Mas uma análise rápida aqui, tá? De algumas marcações, de algumas perseguições que o Atlético Paranaense fez, mas como eu falei, todos os detalhes da partida eu vou falar daqui a pouco na nossa live, de 12h30, e eu quero te convidar, você é nosso convidado para participar com a gente, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante, e saudações rubro-negras. É nóis!